Olá, Joaolém a todos. Vamos aqui para o segundo áudio-vídeo, onde nós vamos relatar sobre o segundo espírito de Apocalipse 16, 13 e 14, a boca da besta. Esse é o sistema católico. A palavra boca, como já falei em outros vídeos, ela significa sistema, né? O sistema espírita, o sistema católico e o sistema protestante luterano. Então aqui nós temos o sistema católico, né? Que é o segundo espírito de Apocalipse 16, 13. E, para quem não sabe, ele não é diferente do espiritismo. Ele é um sistema também que tem por determinação ser usado por Ra-Satã para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então eu quero dizer para vocês, começar aqui nesse áudio dizendo para vocês que esse sistema, apesar de hoje ele estar aí no auge, mas ele nunca teve nada a ver com Yahushua Homer Hushai. Esse é o sistema que era usado pelo Império Romano, tá? Ele não tem ligação nenhuma com o sistema de Yahushua, dos Yahudins. Ele simplesmente era a forma usada pelos imperadores para suas adorações. No período imperial, não tinha catolicismo, tá? Quem coordenava as adorações eram as vastis, eram mulheres. Essas mulheres eram escolhidas as mais lindas mulheres. Elas tinham por costumes de se trajarem em trajes sedutores, chamativos, né? Aonde fazia insinuações do corpo, onde o traje permitia o olhar, mas elas tinham um voto de celibato também. E os imperadores diziam assim: esse manjar só os deuses podem degustar. Elas não podiam ter relação com qualquer homem, não. Elas tinham que ter relação só com o imperador. Então, no momento que esses homens iam para essas adorações, as vastis elas estavam exatamente preparadas para seduzir. Tá? O deus que era adorado lá era o deus Sol, o deus Ra. Tá? Esse deus ele é do Egito, é chamado um faraó, o deus Ra. Ra significado de Ra é mal, faraó é mal. Então esse deus Ra, ele é o mesmo deus Sol. Ele era adorado no primeiro dia da semana pelos imperadores. Esse deus Ra, esse deus Sol, ou Júpiter, né, como é falado, ele só veio existir como Jesus depois do ano 1515. Lá também ele era chamado de Iesus. Ie no hebraico é bode e Sus é cavalo. Então você vê muito bem que as mentiras são muito grandes dentro desse sistema. E esse sistema é quem originou exatamente esses deuses. O nome Deus não é nome, é um título e é declaradamente aos imperadores. É o título de Deus. Os imperadores se determinavam como deuses. Né? Nós temos um imperador chamado Domiciano, e eu não vou minuciar a história não, mas quero dizer para vocês que no ano em que o profeta Yahu-Hanã foi para a ilha de Patmos, quem não sabe quem é o profeta Yahu-Hanã, eu vou dizer para vocês. É o mesmo discípulo qual ele chamado de João, tá, do grupo dos 12. Yahushua preparou ele para profeta. Então esse profeta, no ano que ele estava na ilha de Patmos, o imperador era chamado Domicianos. E Domicianos emplacou a história de ele ser Deus e ele queria ser adorado, ele queria receber a, digamos assim, justificação pelo título dele ser chamado de Deus.
e ele era muito arrogante e prepotente. Então ele chega a dizer para os seus súditos: se ajoelhem e me adorem, porque eu sou Deus. Né? Mas hoje, com a distância que temos do paganismo que foi colocado no lugar de Yahushua HaMashiach, as pessoas não têm isso como uma ofensa, porque eles creem que o Deus que eles seguem não é os deuses da terra. Só que Yahurim não aceita essa bagatela. Ele não aceita esse tipo de invocação a ele como se fosse deuses. Seu nome não é Deus, Deus é um nome maldito. Eu até quero dizer para vocês que o nome Deus ele faz parte de dualidade. A letra D, a derivação dessa letra, ela vai para Deus, ela vai para divino, ela vai para diabo, tá? Então, quem é Deus na realidade? Deus é o diabo, o próprio Satã. Mas voltando a Domiciano. Domiciano fez um decreto 28-2. Por quê? Porque ele diz 30 dias. Mas já tinha passado 2 dias que ele tinha tido a ideia de colocar esse decreto. Então ele botou 28 dias menos 2 porque já tinha se passado. Em que todos, sem exceção, especialmente os Yahudins, teriam que se curvar diante dele e o adorá-lo como Deus que ele era. Foi a maior confusão na sinagoga com os judeus, porque ele queria colocar a imagem dele lá dentro da sinagoga para que eles a adorassem também. Isso foi muita luta com Caifás, viu? Então eu quero dizer para vocês que o nome Deus ele vem exatamente da dualidade, da divindade. Eu até citei no outro áudio que os adventistas, além de adorar Saturno no sábado, eles fazem também um culto divino, né? O divino, culto divino, culto aos imperadores romanos. Porque eles, na ignorância deles, eles não sabem que a letra D deriva para Deus, deriva para divino, deriva para diabo, tudo é uma coisa só. Então, eu passei, se eu não me engano, eu passei quase 20 anos dentro da igreja adventista. Eu fui fazer as contas, não fiquei ao certo não, mas foi por aí. Sem querer eu fazia adoração a tais coisas. Adorava Saturno, porque o nome sábado vem de Saturday, dia de Saturno, né? Então, o que acontece? Eu tive esse desprazer de passar todo esse tempo servindo a tais coisas. Todavia, eu estava aprendendo para hoje poder falar. É a escola de Yahushua HaMashiach. Então, veja bem, esse imperador, Domiciano, quando ele mandou a sua tropa ir até a ilha de Patmos para matar os Yahudins que não se devocionassem a ele, que não o adorassem, quando eles chegaram lá, que alguém tomou a atitude de matar um Yahudim, ouviu-se o grito do governador: alto lá! E o guarda pergunta por quê. Ele disse: é ordem de Domiciano que quem não adora ele tem que morrer. Ele disse: só que Domiciano acabou de morrer, e com ele o projeto dele foi também. Isso cumprindo-se a profecia de Yahu-Hanã, João, né? Onde Yahushua diz para Cafos, chamado de Pedro, e ele perguntou, disse: a esse aí, ele disse: que te importa se a mim convém que ele não passe pela morte? De que morte o Salvador estava falando? De martírio. E Yahu-Hanã não seria martirizado. Então, cumpriu-se nesse dia, porque naquele dia ele ia morrer pelo decreto de Domiciano. Então importa que Domiciano morra e que se cumpra a profecia de Yahushua HaMashiach. E Yahu-Hanã não foi morto. Então, eu quero dizer para vocês, o sistema de Yahushua não tem nada a ver com o sistema espírita, católico ou protestante de Lutero. Esse é um sistema totalmente desligado dessas maracutaias que eles fizeram aí.
Tudo isso foi inventado, esses nomes pagãos, tudo para que, exatamente, desaparecesse o hebraico arcaico. Desapareça também a doutrina de Yahushua HaMashiach. As pessoas que não estudam não sabem que não foi só o grupo primeiro que Yahushua fundamentou, o grupo dos 12. Esse grupo ele se repete por 7 vezes. Mas aqui no período de Filadélfia, foi o penúltimo período e o sexto, ele caiu e perdeu a liberdade. E agora que nós estamos levantando, agora Yahushua está nos convocando para reaver o seu remanescente. E aqui estamos nós trazendo as mensagens que pouco vai ser aceita. Poucos vão aceitar, porque ela é mensagem só para 144 mil. E Yahuhanan, na ilha de Patmos, no ano 100, ele falou isso. E ouvi o número dos que foram selados. Quanto? 144 mil. Nesse período laodiceano é só esses. Por quê? Porque o ministério caiu e agora que está levantando. E Yahushua está reavendo o seu remanescente. Mas nós temos aí a perturbação de quem? Do espiritismo, na pessoa dos espíritos, do catolicismo na pessoa do Papa e do protestantismo luterano na pessoa dos adventistas do sétimo dia. Eles podem dizer que não, mas essa religião é a mãe de todo o protestantismo que tem um CNPJ, tá? Apocalipse 17, 4 e 5. Foi dessa igreja que surgiu exatamente o CNPJ, que libera eles de imposto. Passaram a viver dos impostos de César. E Yahushua disse, dai a César o que é de César. E aí Yahushua HaMashiach, o que é de Yahushua HaMashiach. Mas eles preferiram se vender. Em um dos livros de Ellen White, ela fala dos homens que se compram e se vendem. Quem são eles? Exatamente, os adventistas do sétimo dia. E muitos vão dizer assim, meu irmão, você só fala da igreja adventista? Porque não importa, as outras são filhas. Está escrito Apocalipse 17, 4 e 5. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Todo o sistema protestante, mesmo esses que se chamam de pentecostal, isentos de impostos, todos eles que vivem pelo CNPJ de César, todos eles são filhos da igreja adventista. Mas, irmão, por que Lutero não colocou a igreja luterana? Ficaria muito na cara se ele tivesse colocado. Ele teve que colocar exatamente aquilo que nasceu da descendência dos discípulos, tá? Esses discípulos, eles têm as características dos Yahudins. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, o Salvador deixou bem claro para nós que eles parecem com judeu, né? Na realidade, são sinagoga de Satanás. É isso que é a igreja adventista do sétimo dia. Salvador nunca mexeu com igreja, sinagoga. Veja bem, ele nunca mexeu com igreja. Nem em Yahushua, nem no período de Yahushua HaMashiach, ou antes de Yahushua HaMashiach. O sistema é sinagoga. E o primeiro lugar que foi feito para ele é chamado de tenda. Está no Monte Sinai. Quem inventou a igreja não foi Yahushua. Yahushua não tem nenhuma comunicação com a igreja, menos ainda a católica. Tá? Menos ainda essa. No livro O Grande Conflito, eles encheram o livro, tiraram os textos verdadeiros de Ellen White e encheram o livro de texto dizendo que a igreja católica era a igreja primitiva, que é a igreja de Yahushua. Nunca, jamais, até porque Yahushua nunca andou pelos princípios romanos. Yahushua nunca teve nenhum tipo de contenda com outra nação, a não ser com os Yahudins. Ele disse, eu vim para os meus me rejeitaram. Yahuhanan, João 1, verso 11. Do alto do monte ele chorou olhando para Yahushua Laim.
Yahushua que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não reconheceu. A tua casa ficará deserta. Ele não estava falando ali com o sistema romano, tá? Ou qualquer outra nação. Ele estava falando com os Yahudins, os quais depois receberam o nome de judeus. Não tem nada a ver. Essa letra J só veio acontecer no ano 1515. Qualquer coisa que tiver envolvimento com essa letra, saiba que a idade dele é de 1515 para cá. Até mesmo Jesus. Então, queridos, o catolicismo é isso aí, tá? Esse é o catolicismo bagunçado que nós estamos vendo. Esse é o segundo espírito de Apocalipse 16:13. Tá? Nunca tiveram nada a ver com o nosso Salvador Yahushua Romeu Girai. E hoje eles estão aí com todas as suas maracutaias. O seu trabalho foi honroso para eles? Sim. Eles merecem realmente um galardão por conseguir matar quase toda a população do planeta Terra, com exceção dos 144 mil, porque está escrito, né? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas não tem porquê, porque eles não querem. Eles estão maculados com esses ensinos que vêm do espiritismo, do catolicismo e do protestantismo luterano. Essa descendência, desde do sexto período, chamado Filadélfia, que eles perderam a luz verdadeira. E Yahushua convidou eles para voltar, Apocalipse 3, do 14 ao 17. Eles disseram: nós somos ricos e abastados, de nada temos falta. O que é que nós queremos contigo? Nada, não queremos nada contigo, não. Nós temos roupa para vestir, calçado, nós temos tudo. Tá? Isaías 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia tomarão mão de um homem e dirão: do nosso próprio pão nos sustentaremos, das nossas próprias vestes nos vestiremos. Então, tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Que nome? Não é o nome de Yahushua. Se dedicaram a Jesus. Quem é Jesus? É o Deus grego, Deus Ra, o Deus Sol, Jesus. É esse que é o Jesus. E não se enganem não, porque até aí não tinha ainda o Cristo não. Nós vamos chegar já já no Cristo. Então, essa ferida mortal chamada papado, que Apocalipse 13 relata, ela foi curada em 1929. Quem foi a ferida? Quem foi ferido foi o Papa Pio VI. Foi morto, mandado do imperador Napoleão Bonaparte, porque ele fez um motim e matou um general amicíssimo de Napoleão, General Ude. E o imperador pegou corda e foi lá, mandou outro general dele chamado Bestier, prendeu o Papa Pio VI e decapitou ele. Essa ferida mortal só foi curada em 1929. Ela passou 130 anos que o papado parecia que não existia. Em 1929, já o Império fraco, então já foi através de um general chamado Benito Mussolini, que deu ao papado exatamente os 44 mil hectares, onde hoje é o Vaticano, cidade das 7 colinas. Deu também o poder monetário, o poder político e o poder religioso na mão do protestantismo. Isso vindo do Papa. E assim acontece que o protestantismo luterano, pelo lado maçônico, recebendo o lastro monetário, traçou uma rota para o protestantismo pastoral. Exatamente. Deu a eles um CNPJ. Olha, a história é muito boa. Então, daí para cá, o papado passa a viajar só como se ele fosse praticamente um ninguém, sendo que é o governo mundial, tá? As pessoas não imaginam, mas o Papa é o governo mundial.
ele é que manda no mundo todo, ele é o quinto período. O primeiro foi Nabucodonosor, o segundo foi os Medos e Persas, o terceiro foi Alexandre Magno Grande, o quarto foi o Império Romano e o quinto é exatamente o papado, com a conjunção da Europa com os Estados Unidos da América do Norte. É onde entra aí os pés de barro misturados com ferro. É uma história maravilhosa, tá? Quando a gente estuda a profecia, a gente fica sabendo dessas coisas, pede inspiração aí ao Rushua Homer, Rushihai, e ele nos ajuda a entender essas coisas. Então veja bem que esses três espíritos, nós estamos aqui falando do segundo espírito, que é o catolicismo. Esse catolicismo aconteceu já no período do papado, tá? Apocalipse 13, versículos 5 e 6. A besta que nós vimos, ela recebeu uma boca, quer dizer, um sistema que profere arrogância e blasfêmia. E o cristianismo, de onde vem? Bom, nós vamos falar do cristianismo no assunto do protestantismo, tá? Então, essa besta, ela tem seus deuses. E ela tirou exatamente Yahushua Homer Rushihai, tirou o pai dele, Yahulhin, tirou o Ruralhin. Ela colocou no lugar do pai o Deus, no lugar do filho, e colocou Jesus no lugar do Ruralhin, ela colocou o tal de Espírito Santo. Tá? Isso é uma mistura, é uma parafernália, não tem nada a ver com o que vem das coisas do autismo. Eu vou ficando por aqui e vamos falar agora do protestantismo luterano. Aminaúl.